Escuta, e o assassinato do influenciador... Do Charlie Kirk. Charlie Kirk, assassinato do influenciador trumpista. Ele tava... O Charlie Kirk, ele foi numa faculdade, e é algo que ele já fazia com bastante frequência. Eu já ouvia nas redes sociais fazendo isso bastante. Ele ia lá para debater e falar com as pessoas do ponto de vista conservador dele, em oposição a o pensamento que tinha ali mais dominante, né? E ele fazia isso com bastante frequência. Ele estava fazendo isso mais uma vez numa faculdade. E quando leva um tiro no pescoço, e tem vídeos, e eu não vou passar aqui, mas tem vídeos no Twitter, aí, no X à vontade, até meio chocante, porque tem de vários ângulos, inclusive, do tiro que ele toma no pescoço, e obviamente não resistiu e acabou morrendo, e ele era... O Trump, inclusive, decretou lá luto, né? Então, cara, essa foi uma das coisas mais chocantes que eu vi em algum tempo, assim, na internet, esse vídeo aí, né? E chama atenção porque ele era ele falava o tempo inteiro sobre a liberdade nos Estados Unidos, a liberdade de ter armas e tal, dizendo que mortes poderiam acontecer, mas a liberdade seria mais importante do que isso. Eu vi uma galera o acusando de ser um defensor da violência, mas não é verdade. Assim, pelo menos nos discursos que ele fazia nas redes sociais e nessas faculdades aí, ele sempre dizia que era importante vozes assim, que fossem que não concordassem, que discordassem, sendo parte do debate público ali, para que não haja a escalada da violência. O argumento dele faz sentido, no fim das contas, que quando você isola uma ideia e demoniza, você pode criar condições para que aconteça o que aconteceu com ele, né? Então, lamentável, não tem, mesmo que você discorde profundamente do que o Charlie pensava, absolutamente lamentável o momento político, a ponto de... Bom, não é uma primeira vez nos Estados Unidos, mas temos aí a morte de um cara, de um conservador, apoiador do Trump, e que fazia um trabalho de levar uma voz que discorda para lugares em que o pensamento, sei lá, a esquerda era mais proeminente, né? Ele colocava, inclusive, junto do lugar onde ele se sentava nesses debates universitários, ele botava uma placa, né, dizendo assim: prove que eu estou errado. Isso. Isso é muito interessante, né? É um debate puro. Ainda que ele tem as ideias dele. Não, a gente pode dizer que talvez ele era arrogante aqui e ali, ou que ele tinha um ar de superioridade, mas assim, eu nunca vi o Charlie sendo profundamente desrespeitoso com os interlocutores dele. Ele não se colocava numa situação tão provocativa a ponto... Por exemplo, ele não entrava na sala de aula para ficar interrompendo o que estava acontecendo e tudo mais. Não que eu saiba. Todas as vezes que eu vi, ele estava... Inclusive, a galera ficava: por que você está fazendo aqui hoje? Aqui é uma universidade, a gente precisa debater ideias e tudo mais. E não tem a ver com concordar ou discordar do que ele estava falando ali. Era um exercício de democracia, no fim das contas. Não é? Pelo menos da forma que eu enxergo. O debate nas universidades, eu acho que é um tema que mereceria um programa inteiro. Exato. Porque me parece que existe hoje um sentimento assim, de boa parte do meio acadêmico, assim, nós temos o monopólio da virtude. Então, quem vai vir aqui para questionar esse nosso monopólio da virtude vai ser rebatido de forma veemente. Quando ele se coloca nesse ambiente, ele está assumindo o risco. Sim. Né? Mas no campo das ideias, se nós não pudermos defender as ideias num ambiente hostil, inclusive, aí nós estamos numa barbárie. Né? Eu acho que violência política a gente tem que refutar de uma forma muito agressiva, porque o direito do contraditório, ele é sagrado. Ele é sagrado. E a gente está olhando aqui para um movimento que não acontece no Brasil, mas que guarda alguma semelhança com processos que acontecem aqui. Existem grupos de direita tentando fazer um debate em universidades que são ali dominadas por um viés progressista. Sim. E eles também são, às vezes, recebidos de forma agressiva. E também o contrário. Também tem um debate de grupos progressistas que tentam entrar em searas mais dominadas pelos conservadores, e não existe um espaço, porque eu acho que o ódio está na frente da
do debate de ideias, né? Então, eu acho que assim, nós temos que levar esse dramático, esse triste episódio de ontem, como um recado para o futuro. De fato, aqui a gente está iniciando um processo eleitoral de novo que vai ser difícil. Tivemos episódio de violência política aqui em 22, inclusive de crimes e tal. Gente, o debate, o contraditório ali, até voltando ao Supremo, né? Eu acho saudável quando o ministro discorda do outro. Sim. É até muito melhor. Eu fico até aliviado quando você vê um ministro debatendo com o outro. Eu fico um pouco desconfortável quando tem as coisas muito monolíticas, muito, sabe, hegemônicas. A hegemonia não faz bem para a democracia. Até rimou. Mas assim, o que eu estou dizendo é assim, nós temos que defender com muita, ainda mais jornalista, gente que trabalha com comunicação, nós temos que defender esse direito do contraditório em qualquer ambiente, mesmo que seja num ambiente tomado por uma visão ideológica diferente. Eu acho. Agora, o que tem acontecido em universidades é uma rejeição muito clara dos grupos que estão instalados lá, a chegada de grupos que pensam de forma diferente. Né? Tá certo que alguns grupos que pensam de forma diferente vão lá para provocar, ou vão lá para provocar determinada reação e com isso ter um benefício ou da publicação numa rede social ou de um discurso num determinado lugar. Mas o fato é que nós temos visto com alguma frequência a rejeição à discussão, especialmente em universidade, que deve ser sempre um campo, um espaço para a discussão, né? Qualquer que seja ela, né? E diretório acadêmico sempre foi tese, né? Na ditadura, inclusive, era um espaço para o debate público, né? Mas não tem acontecido, não, e a rejeição tem sido muito grande, a rejeição muitas vezes é agressiva, é física, de expulsão e tudo mais. Em outras ocasiões, determinados debates estão marcados com alguns convidados e aí a própria universidade cancela o debate em cima da hora, ou, né, há uma reação, cancela uma exposição em cima da hora, porque aquele artista é ligado ou tem uma manifestação política X ou Y. E isso realmente é muito ruim. Pois é. E agora a gente tem... Bom, não é a primeira vez, como a gente estava falando aqui, que existe um caso que acontece, um caso de violência política assim. A gente teve também aquele tiro no presidente Trump, né? Sim, durante na campanha. Que quase pegou. Foram 2 episódios de violência contra o Trump na campanha. E tem episódios agora mais recentes, já durante o governo, mais pontuais, assim, em alguns estados norte-americanos mais republicanos, mas também indicando essa infeliz tendência de uma radicalização na violência política. O presidente Trump está tomando medidas agora duras no diz respeito à segurança, né? Ele está autorizando a atuação da Guarda Nacional em alguns polos importantes em Washington, agora está sinalizando que pode fazer em Nova York, em Chicago. Isso gera uma resposta, porque assim, será que vem uma repressão? Então está muito tensionado o debate. A gente está olhando também o Congresso, o Capitólio, que sempre foi muito um espaço do establishment político norte-americano muito forte. O Capitólio um pouco sem saber como reagir, porque também tem uma polarização forte lá dentro e também tem uma dificuldade dos republicanos entenderem o governo Trump. Então tem uma série de impasses aí contratados que eu não sou também muito otimista em relação ao que vai acontecer, porque, sobretudo, no campo econômico, que é onde as coisas se resolvem no final das contas, a gente pode ter consequências domésticas importantes dessa guerra tarifária que está sendo imposta pelo governo norte-americano. Então, pode ser que a popularidade do presidente Trump sofra algum abalo. Já está sofrendo em algumas pesquisas, mas assim, essa semana esperar. Você viu a presença dele num restaurante em Chicago? Em Nova York, em Washington mesmo. Foi em Washington, próximo à Casa Branca. Que ele foi hostilizado que também por pessoas ali dentro de um... São os grandes centros onde ele já tem uma rejeição maior mesmo. Né? Washington, apesar de ser a sua residência ali oficial, o seu palácio de governo, é uma cidade tradicionalmente democrata. Né? Então, ele tem dificuldades. Assim, eu acho que essa questão da economia vai ditar um pouco o rumo também da popularidade do presidente Trump lá. E acho que assim, aí isso tende a levar o debate político para bases um pouco mais pragmáticas, que assim, e a vida melhora ou piora? Porque eu acho que no fundo o governante ele tem que sempre pensar que o valor ali que vai mover o eleitor para a urna e para tomar decisões é a sua capacidade de melhorar a vida das pessoas. E o presidente Trump prometeu isso. Prometeu que a vida dos americanos ia melhorar. Como o presidente Lula promete aqui e todo governante que assume. Então, essa conta vai ser feita em algum momento. E aí, contra isso, não tem ideologia. É difícil. É difícil.